Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, vamos celebrar a maravilhosa graça hoje? Se disponha a buscar ao Senhor neste culto de primícias a Ele. Aleluia! Vamos cantar a maravilhosa graça. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, poderoso Deus. Ele reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Cante, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é quem traz paz ao caos dos homens, é quem traz paz. Você crê, meu irmão? É escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Então cante mais uma vez, se você crê, é quem traz paz. É quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia. Maravilhosa graça de Jesus, a minha, a você, as nossas vidas. Que essa graça preencha o seu coração nessa noite, como tem preenchido as nossas vidas aqui. E eu quero compartilhar um texto, a seguir ouviremos uma canção que vai marcar a sua vida, que vai te abençoar muito. E eu compartilho Lucas, o evangelho escrito por Lucas 23, a partir do verso 44, que diz que já era cerca do meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, ele é justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isto, retiraram-se aos prantos, batendo no peito: tem misericórdia de nós. A salvação chegou até a humanidade. Cruz que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo meu lugar. Obrigado, seu Senhor. sangue verteu, cruz onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz
da maldição, da vergonha e solidão. Cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor. Deus se esvaziou, assumindo meu lugar, seu sangue verteu. Cruz onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz do meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, palco do amor, onde Deus venceu a morte. Aleluia! Há jeito para a morte, há jeito para o inimigo mais implacável do homem. Os nossos pecados, eles geraram morte, morte espiritual, morte emocional, morte física. E esta era a sentença, mas Jesus, assumindo o nosso lugar, Ele deu jeito na morte. Estamos aqui na sexta noite, de primícias, e para receber a palavra de Deus, e mais do que isso, receber a palavra juntamente com o poder de Deus nas nossas vidas. E esta morte que foi vencida, nós temos repetido todas as noites aqui, que onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus venceu a morte, Jesus é a nossa Páscoa. Então eu me refiro a você, me dirijo a você com a palavra da cruz. Paulo disse que a palavra da cruz, ela é loucura para quem está se perdendo, mas é o poder de Deus para aqueles que a recebem. Então, que esta mensagem seja o poder de Deus para mudar a sua história, mudar a sua vida, assim como a nossa aqui, tá certo? Quero lembrar você aquilo que nós já fomos ministrados pelo Senhor até a noite de ontem. Então, veja aí, na primeira noite, nós recebemos a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A segunda noite, palavra de esperança. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, esperança e salvação. Depois a palavra de cuidado. Depois a palavra de adoção e de amparo a nós. Ontem vimos a palavra de providência. Jesus dizendo, eu tenho sede, e Ele, com isso, nós vimos todo o desdobramento da providência dEle a nós. E eu quero declarar essa palavra que está no final, que nós estamos crendo de todo o coração e orando, que não estamos esperando o que o vírus ou a recessão farão sobre o Brasil, e eu posso me estender sobre as nações, mas estamos esperando o que Deus fará sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, o que Deus fará sobre nós. Não fique inclinado, pensando
o que será depois dessa crise, quais os impactos da recessão econômica que atingirá a mim, ou essa reclusão, essa questão do isolamento. Não. Coloque toda a sua fé e esperança no Senhor e nessas palavras que Ele liberou e essa obra tão bendita que Ele realizou na cruz, porque é sobre isso que nós estamos esperando, o milagre, o poder, a transformação que Deus tem para as nossas vidas. Visto estas 5 noites, eu compartilho aquilo que nós já lemos no início e a palavra que nós temos para hoje à noite. A 6ª palavra então é: descanse nas palavras de rendição. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, respirou. A 6ª palavra em nossa jornada espiritual nos traz que, pelo poder da entrega, podemos esperar a certeza da vitória. Eu vou repetir: pelo poder da sua entrega, da sua rendição, podemos esperar, a certeza da vitória sobre cada um de nós. Veja, Jesus tendo feito tudo, eu não quero me apegar aqui à ordem cronológica das palavras, não é nosso objetivo nos firmar na ordem cronológica, mas sim na essência daquilo que o Senhor diz. Então Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, tudo aquilo que Ele tem para mim e para você como uma proposta nova de vida, que Jesus veio trazer uma proposta nova de vida, uma aliança nossa, uma aliança nova, aliás, me perdoe, essa nova proposta, Ele viveu primeiro, Ele veio, Ele experimentou toda a nossa humanidade, Ele experimentou, Ele realizou todas as obras do Pai. E uma das coisas tão lindas na vida de Jesus é isso, é que Jesus, Ele rendeu a sua vida. Aqui nós estamos vendo o mas todo o sucesso, da vitória, da perspectiva de vida de Jesus está atrelado a uma vida de rendição. E eu me pergunto, e eu te pergunto também, pergunto a mim e a você que me ouve, você que está aí junto com a sua família, você que está aí nos assistindo, você tem entregue a sua caminhada, a sua jornada ao Senhor? As suas lutas, suas batalhas, ou você tem tentado lutar as suas próprias lutas com as suas próprias forças? Eu quero dizer a você, sem medo de errar, que nessas palavras está toda a diferença da sua vitória, do seu sucesso, ou da derrota, ou do insucesso. Porque quando nós entregamos toda a nossa vida, quando nós nos rendemos, tudo que somos, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós desejamos fazer, aquele que tem todo o poder para nos encher, para nos dar sabedoria, quando nós nos rendemos, ali nós estamos delimitando, cravando o tamanho do sucesso que teremos. Então, isto é uma marca da vida de Jesus. Benditas palavras, entenda comigo, nós cantamos o palco do amor com a pessoa mais bendita, mais santa, mais justa que esteve nessa terra, Jesus, diante de uma cruz que era minha e que era tua. Nós merecíamos esta morte, mas Ele tomou no nosso lugar. Então entenda que essa palavra registrada neste evangelho, ela tem todo o poder de vir e nos mudar a mentalidade com que vivemos.
Mude a mentalidade com que você viva, porque essas palavras têm sido de grande valia ao meu coração, para eu também render mais a minha vida ao Senhor, entregar mais, deixar que Ele conduza, entregar totalmente. E quando Jesus, Ele faz este ato, esta oração, rendendo a sua vida, e Ele inspira aqui todo o poder desta obra realizada no mundo espiritual agora, foi dirigida a mim e a você. Você vai ver aqui, nós vamos ver ao decorrer desta mensagem, que foi liberado um poder sobrenatural para todo aquele que crê agora. Nós temos acesso. Vimos na leitura que o véu do templo foi rasgado, o acesso agora que nós temos também para nos render a Deus, o Pai, e receber toda a graça, todo o poder, toda a sabedoria, receber o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que também possamos andar trilhando os mesmos caminhos de Jesus. Pai, eu rendo a minha vida a Ti. Só que para que nós possamos descansar nesta esperança, para que nós possamos descansar nessa palavra de rendição, eu quero conferir com você algumas coisas que podem nos atrapalhar. Queridos, em nome de Jesus, nada vem atrapalhar a obra de Jesus na sua vida. Nada venha impedir de que você renda a sua vida e caminhe por essa linda proposta que o Senhor tem para nós. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos conferir para descansar nas palavras de rendição? Confira comigo. Creia na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Então, ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não demore a crer no poder da ressurreição. Coloque o seu dedo aqui, Jesus disse, para Tomé: veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aleluia, aleluia. Porque para você descansar nessas palavras de rendição de Jesus é importante, mesmo em meio aos sofismas na nossa mente, nós precisamos crer. O que tem a ver com isso, a rendição com a ressurreição? Eu quero mostrar a você qual é o conceito, o que eu estou querendo transmitir para as nossas vidas. Até então, a morte era algo sem esperança. Até então não havia ninguém sobre esta terra que havia ressuscitado dentre os mortos. Aquele que se fez carne, ele veio, viveu, obedeceu todos os conceitos, todos os planos, toda a palavra, toda a lei. Ele venceu no meu e no teu lugar. Ele agradou o Pai, ele subiu neste local de condenação, ele subiu neste lugar. Nós vimos que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Uma das palavras que conferimos essa semana. E ali ele mostrou que ao declarar: Pai, eu entrego o meu espírito, e aí ele volta vivo, ele vence a morte. Então, quando nós vencemos isso, nós temos plena convicção. Quando nós cremos na ressurreição, não demore a crer na ressurreição, porque quando nós entendemos: olha, então eu posso também entregar,
Porque se Ele, Jesus, o Senhor, fez o que fez, entregou o Espírito e ressurgiu dentre os mortos, então eu posso também confiar entregando, rendendo a minha vida a Ele, porque eu tenho plena certeza que Ele dará vitória na minha jornada, na minha caminhada aqui na terra, e quando eu também chegar a minha vez, se Ele não voltar, e aí eu também partir, eu tenho certeza que estarei com Ele, eu também receberei um corpo glorificado, eu viverei para toda a eternidade com o meu Senhor, eu viverei no céu, eu verei o meu Pai, eu verei o meu Pai celestial que me amou de tal maneira, que enviou a Jesus, e eu não preciso agora ter medo de me render, eu não preciso agora temer que eu posso chegar diante dele e falar: Senhor, eu entrego agora a minha família, eu entrego agora a minha casa, eu entrego o meu futuro, eu entrego a minha vida financeira e econômica, eu entrego, Senhor, toma conta, eu rendo. Por quê? Porque eu creio que aquilo que era o inimigo mais vogaz, né? Mais assim, forte do homem, foi vencido. Então, não demore a crer na ressurreição. Nós estamos aqui, amados irmãos, falando a respeito de uma obra completa, de uma obra que não terminou nestas palavras. Ele vive, Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 15, ele fala: olha, se não houvesse ressurreição, a nossa pregação era vã, e nós estaríamos mortos ainda em nossos pecados. Mas quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos amou, e você precisa crer e deixar essa obra da ressurreição fazer algo sobrenatural no teu espírito, para que nós possamos também aprender e descansar nas palavras de rendição de Jesus. Eu quero conferir com você um texto de Romanos a respeito do impacto, do envolvimento da ressurreição, tendo plena ativação na sua vida e no teu espírito. Confira comigo. Busque e creia e receba e transforme-se pela ressurreição. Romanos 6,4, então, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Outras traduções dizem: vivamos em novidade de vida. Então Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, e você que recebeu a Cristo e ressuscitou e foi batizado, se batizou na semelhança da sua morte, ressuscita para uma nova vida e anda em novidade de vida. Sabe como? Pela glória do Pai, pela glória do Pai. Então há uma interação, há uma interferência agora daquele que crê, daquele que recebe a Jesus, há uma interferência dessa ressurreição, e você então passa a viver essa novidade de vida. Assim, você pode confiar, descansar nas palavras de rendição. Sabe, queridos, ontem, hora que orávamos aqui, nós buscávamos ao Senhor, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração pessoas que estavam, não estavam conseguindo receber essas palavras, descansar, crer, porque estavam agitadas, preocupadas, correndo de um lado para o outro. Olha, mas nós estamos
em isolamento, eu não estou saindo, eu me refiro à sua alma inquieta, mas eu quero falar para você, há descanso no Senhor para você. Renda a sua vida, renda o seu futuro, renda o seu momento, renda este problema que tem te angustiado, renda-se a Ele e deixa que o Espírito Santo faça essa obra. E eu quero também dizer a você que tem nos acompanhado e de repente pergunte, olha, mas eu ainda não fui batizado. Eu quero dizer, se você mora aqui em São Paulo, vai enviando essa mensagem no WhatsApp, eu quero receber a Jesus, eu quero receber informações a respeito do batismo, porque eu quero viver essa palavra, esse evangelho, eu quero receber, andar em novidade de vida. O Senhor tem novidade de vida, em nome de Jesus. Você tenha paz em meio ao caos, por causa das palavras de rendição do nosso Senhor. Descanse, creia, não demore em crer que nós servimos a um Deus vivo. A morte não o deteve, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está pronto a atender você que clama, Senhor Jesus, vem na minha casa, eu te quero, Senhor, vem mudar a minha vida, a minha sorte, a minha história, a minha trajetória. Mude a sua trajetória de vida hoje. Então, para nós termos a palavra de rendição e descansarmos nela, nós precisamos crer, não demorar, crer já, não faça como Tomé, e olha, eu só vou crer se eu ver. Eu quero dizer que felizes aqueles que não viram e creram. Eu creio porque eu tive a revelação da palavra de Deus, eu recebo esse evangelho, eu chamo por ele, e eu tenho uma experiência, ele entra no meu espírito, e o Espírito Santo revela que ele é o Filho de Deus, está vivo, e eu o seguirei. Em segundo lugar, para nós termos descanso nas palavras de rendição de Jesus, nós precisamos receber aqui, manter a sua fé firme diante das instabilidades. Olha só que coisa tremenda, mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. Temos lido esse texto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é a continuação, mantenham-se firmes e que nada os abale. Eu quero, amados, declarar de novo esse que está sublinhado em branco: mantenha-se firme e que nada te abale, que nada abale a sua família. Se você for mal compreendido, mantenha-se firme. Se você for tentado, mantenha-se firme. Se você for ferido, mantenha-se firme. Se você for amedrontado, ameaçado, mantenha-se firme. Se você estiver com problemas, mantenha-se firme. E eu termino aqui dizendo: mantenha-se firme no poder de Cristo, o Senhor. Mantenha-se firme no poder de Cristo, o Senhor. Deixa eu dizer algo que vai de encontro ao teu coração. Se você se render diante dos problemas, das tentações, da afronta que fizeram a você, se você se render diante dessas coisas, você vai perder. Então, quão mais sábio, mais prudente é você se render ao Senhor. Então, mantenha-se firme diante das tribulações que você tem passado, para que você fique rendido diante de Deus. Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus tão poderoso, que é o Senhor das nossas vidas, esse que está vivo. Se renda a Ele, entregue-se a Ele,
confesse a Ele a sua incapacidade, confesse a Ele as suas fraquezas, as suas fragilidades, confesse a Ele os seus pecados, peça que Ele traga arrependimento, mudança a você, para que você não seja abalado, você fique firme ao meio do caos. Amados, eu poderia ilustrar o momento que vivemos, como se nós estivéssemos vivendo em alto mar, em um navio, com ventos fortes, com tempestade, a ponto de submergir, a ponto de naufragar, mas nós temos Jesus, o Senhor, no comando. Então, em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio a tudo isso, fique firme, nada venha te abalar, em nome de Jesus, o Senhor. Então, eu quero, mais uma vez, antes de conferirmos, o terceiro passo para nós, confiarmos nas palavras de rendição de Jesus. Sabe o que nós precisamos? Não se renda ao pecado, não se renda à afronta que fizeram com você, as tentações, não se renda, pelo contrário, volte e se renda a Jesus Cristo, se renda. E eu quero com esta palavra dizer que ao você decidir isso no seu coração, uma paz tão graciosa, uma paz tão maravilhosa vai entrar no seu coração, você vai descansar, você vai ter sono bom, um bom descanso, a sua alma vai estar em paz em meio a toda a tribulação. Jesus, em Marcos capítulo 8, estava num barco e houve uma grande tempestade, e os discípulos correram até a parte de baixo onde ele dormia. Sabia que Jesus, homem, descansou, teve um tempo de sono precioso, e ele traduz isso para nós. Você tem vivido uma tribulação financeira, uma tribulação familiar. Se você se render ao Senhor, Ele toma a direção da sua vida e você descansa. Eu não estou dizendo a você uma utopia de que os problemas são transformados assim. Há um processo, eu disse ontem, que Ele inicia fazer nas nossas vidas, mas eu estou falando, sabe do que? Paz de espírito, meu amado. Essa paz de espírito que o Senhor te dá, ela te dá discernimento, sabedoria, ela te dá condições de você tomar as suas decisões assertivamente, dirigidas por Ele. Muda, entende o que eu estou dizendo para você, diante daquilo que nós temos conferido aqui nestas noites, é que aquilo que precisa ser transformado do lado de fora, a tempestade acalmada, o Senhor está querendo primeiro mudar do lado de dentro. Aleluia! Mude do lado de dentro, para que essa obra tenha impacto. E aí você se levante com essa sua fé, você levante com a palavra de Deus, e você vai agir, e o Senhor junto com você, e as coisas que estão de fora começam a ser mudadas e transformadas. Aleluia, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, para nós recebermos essa palavra de rendição, além de não demorar para crer na ressurreição, além de não ser abalado, eu quero que você acompanhe comigo. Resista contra Satanás e seus demônios. Resista contra Satanás e seus demônios. Diz assim a palavra: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Stephen Furtick diz que mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor, no pilar da cruz de Jesus, Deus estava
entalhando um permanente vencedor. Um permanente vencedor. Então, olha só, mantenha-se firme, sujeite-se a Deus, resista o diabo e ele vai fugir de você. Não tenha medo do diabo, não tenha medo de demônios, não tenha medo de trabalhos, de feitiçaria, de invejas contra a sua vida. Maior é Jesus que venceu na cruz todo o poder, todo o principado das trevas foi vencido. Se você se render a Ele, não há o que temer. Você dá uma ordem em nome de Jesus Cristo: vai embora da minha casa. Eu quero me referir a você, se você estiver entregue, rendendo totalmente mesmo a sua vida, você tenha plena convicção que Jesus venceu o diabo, todos os demônios, e você se mantém firme. Você se mantém firme. E aí você descansa na palavra de entrega de Jesus, de rendição de Jesus. Olha, há muitos folclores, há uma ficção em meio a deuses gregos, situações de deuses, outros deuses que traz assim ideias diferentes, mas eu estou falando de uma realidade. Jesus Cristo, próprio Deus se fazendo carne, ressuscitando e vencendo todo o poder das trevas. Deus, quando Ele entregou ao homem ali o livre-arbítrio, Ele falou para o homem: olha, faça o que você quiser. Ele deu ali para o homem reinar, e o homem, por causa do pecado, entregou isso a Satanás. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, amados. Amados, que o Senhor te dê discernimento para ver que o mundo jaz no maligno, que este sistema econômico falido, que tenta devorar as vidas, sistema social, sistema de amizade falido, Jesus veio restaurar tudo isso e trouxe uma dinâmica nova, uma perspectiva nova, vencendo e nos propondo a andar neste amor, a andar nesse sistema econômico do céu. Então, quando todos achavam que ele havia perdido, quando todos achavam que Pilatos tinha entregue, que o Império Romano agora era vencedor, eu quero dizer que naquele momento o diabo estava sendo derrotado, porque todo o plano de Deus para a sua e para a minha vida foi concluído. E o Senhor, Ele diz para mim e para você: eis que vos dou autoridade, você que crê no nome de Jesus, para pisar serpente, escorpiões e todo o poder do maligno. E você diz: olha, eu rendo a minha vida e eu não aceito nenhuma obra de Satanás e do diabo contra a minha casa, contra os meus filhos, contra o meu coração, o meu casamento, a minha família. Você tem autoridade pelo nome de Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue como Jesus fez e descanse nessas palavras de Jesus. Aquele que se submete a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de você. Antes de orarmos, quero compartilhar com você uma quarta ideia, quarta questão que pode nos atrapalhar de descansar nessas palavras de entrega do Senhor. Então, confira comigo. Viva acima do medo da morte. Eu repito, viva acima do medo da morte. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que por sua morte derrotaste aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E o que ele fez? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. A morte não merece, meu amado, todo o medo que lhe concedemos. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Você está livre do medo da morte. Aleluia! Olha, queridos, até então, eu creio que na história de tantos 1000 anos, nunca houve alguém que morresse com tanta convicção do tempo, do porquê e para quem estava indo. Nunca tinha tido. Ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor. Ele ali no meu e no teu lugar. Então, quando nós cremos nele, quando nós cremos na pessoa de Jesus, quem Ele é, quando nós cremos de todo o nosso coração, e nós sabemos a obra que Ele fez e recebemos essa obra, a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo enviado por Ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí nós não temos mais o medo da morte. Olha, mas como você sabe? Ninguém foi lá. Eu quero dizer, Jesus foi lá. Jesus foi. Jesus morreu. A palavra de Deus diz que Ele foi até o inferno, proclamou palavras de vitória e voltou. E Ele foi visto por Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos. Ele foi visto por 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando esses discípulos ouviam falar, sem ainda o reconhecer, o coração deles queimava. Ele foi visto por Tomé, que não cria, e Tomé, quando percebeu quem ele era de fato, que ele tinha voltado de um estado de morte, Tomé falou: Deus meu e Rei meu, e se rendeu. O que eu e você fazemos diante dessa tão maravilhosa graça, poder, palavras de descanso? Nós podemos, amados, descansar no Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, se alguém que nos assiste nessa hora tem dúvidas, manda um WhatsApp neste telefone que vem na sua tela. Manda um WhatsApp. Não tenha medo. Jesus, Ele participou das dores humanas. Jesus, Ele no Getsêmani, Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele na condição humana, Ele sofreu o que nós sofremos, mas Ele venceu. Então, não esconda o medo que você tem da morte. Você pode compartilhar com alguém, ou se de repente você fala: olha, não, eu tenho alguém, um cristão aqui, o meu familiar, eu vou falar com ele, que eu tenho tido medo da morte. Quando nós entendemos, compreendemos e verbalizamos essa questão e fala: Senhor, vem e tira. Eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor está te libertando do medo da morte. O Senhor está te libertando. Olha, há 2 maneiras que faz com que nós cheguemos até a Deus, até os céus. Ou quando o nosso tempo chegar, ou se antes disso Jesus Cristo voltar, porque Ele prometeu que voltaria, Ele está vivo. Então, se chegar o seu tempo, você pode ir com toda graça, descansando, porque você passou a ser um cristão e sabe para onde você vai, sabe de onde você veio, sabe a obra que Jesus fez e para onde você não precisa ter medo. Ou se você estando caminhando aqui, Jesus voltar, Ele vai nos levar até aos céus. Há só um caminho, é Jesus Cristo.
é Jesus Cristo. Então que o medo não prenda você, que todo medo, todo demônio maligno que traz opressão, desespero por causa do medo da morte, Jesus, nós lemos, Ele te liberta do medo da morte. Não há escravidão para você, não há escravidão para você, em nome de Jesus, aleluia, não há. Então nós podemos descansar nas palavras de rendição do Senhor, nós podemos descansar e nós podemos também nos render. Eu quero orar junto com você, deixando esta frase: a entrega é a maior semente para a conquista. Você pode, onde você estiver, cultuando a Deus junto comigo, você pode declarar isso: a entrega é a maior semente para a conquista. Quando Jesus entregou, Ele entregou ali uma semente que permitiu a ressurreição. Ele entregou, Ele se entregou por mim e por você. Que mensagem tão gloriosa, tão preciosa. Eu quero orar com você que está me assistindo, e se você tem medo da morte, se você não tem certeza da salvação, se você pensa: olha, mas eu não tenho certeza se eu morrer, se eu vou estar com Ele do jeito que está se falando ou não, eu não tenho certeza que eu sou salvo, olha, eu estou até tentando praticar algumas boas ações para eu ser salvo. Eu quero dizer: deixa tudo isso agora e se entregue a Jesus Cristo, o único que pode te reconciliar com Deus o Pai e te dar certeza da salvação. Como é que você faz isso? Você pode, nesta hora, declarar: Jesus Cristo, eu sou um pecador, eu reconheço, Jesus Cristo, que seria de mim por conta dos meus pecados? Jamais, Jesus, eu conseguiria alcançar um nível de aceitação pelas minhas próprias escolhas, mas eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida e dirija toda a minha vida e tire todos os meus medos e me liberte do diabo e da opressão dos inimigos. Me liberte. E Jesus, Ele vem aí até você nessa hora. Crie essa experiência. Ele visita você. E se você fez agora essa oração junto comigo, eu quero orar por você. Eu ficarei de pé nesse momento, e você também pode ficar de pé diante do aparelho que você está aí me assistindo, e eu quero declarar sobre a sua vida, que o Senhor escreva agora o teu nome no livro da vida. Jesus, escreva o teu nome no livro da vida, te garantindo que o Senhor cele esta confissão, essa rendição, essa entrega que você fez agora, que o Senhor cele com o Espírito Santo, que a palavra dEle seja viva em teu coração, que você seja agora abençoado, que você seja agora visitado, que você seja agora liberto do seu medo, e o Senhor te dê uma convicção, que Jesus Cristo entra na sua vida e te salva e te sara, que o Senhor faça uma obra extraordinária dentro do teu coração agora, que Ele comece agora uma obra, como está escrito em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, aquele que começou uma boa obra em mim, há de completá-la. Ele começa uma obra tão grandiosa na sua vida, aleluia. Farei mais uma oração para você, para mim, por mim, a respeito do nosso descanso no meio destas guerras, deste tempo que nós temos vivido e passado. São tempos de muita turbulência, mas quero dizer que o Senhor está no controle, Ele reina, e eu quero agora pedir ao Pai que nos ajude a descansar nas palavras de rendição. Por isso, pegue agora uma semente. Pastor,
Que semente é essa? A sua rendição e a sua entrega. Aquilo que tem afligido e tirado a tua paz e te impedido de descansar. E faça agora esta entrega e rendição. E eu vou orar junto com você para que a paz de Cristo, o descanso, o refrigério, o amor dele venha trazer estabilidade. E junto com isso eu declaro sobre a sua vida que, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não se abale, fique firme, fique firme. Então, você que porventura tinha cedido e rendido a sua vida a tantas coisas, você passa a render a sua vida a Deus. E aí você vai ficar firme diante das ciladas, tentações, enganos que o diabo tenta trazer a você. Pai querido, oramos como igreja, Senhor. Oramos, Senhor, consagrando as nossas vidas a Ti nessa semana de primícia. E nós entregamos agora, Senhor, entregamos consagrando a nossa vida a Ti, os nossos medos, Senhor, as nossas aflições, as nossas dúvidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós descansamos na palavra de Jesus, descansamos nessa palavra de rendição, porque nessa palavra de rendição, o Senhor estava me incluindo ali, neste descanso, me incluindo nesta obra tão gloriosa da cruz, incluindo o meu irmão. Senhor, que a Tua paz, o Teu amor, o Teu descanso, venha sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Entre nessas casas, e nesta hora eu repreendo toda a obra do mal em nome de Jesus. Todo espírito de confusão e de medo, atormento, saia desses lares, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo venha sobre cada vida, irmão meu, amigo meu que estão me assistindo nessa hora, e a glória do Pai, a mesma glória que ressuscitou a Jesus o Senhor, entre em operação no teu espírito e na tua alma, entre em operação na sua casa. A glória do Senhor envolva você nesta hora, o poder, a obra da cruz, que é o poder de salvação de todo aquele que nele crê, envolva você nesta hora, e que esta palavra toque a sua vida em nome de Jesus, que esta palavra te levante, que esta palavra te dê paz interior em meio ao caos. Paulo se refere a essa paz e a esse descanso, amado irmão, querido de Deus e nós. Paulo se refere a uma paz que excede, que vai além, que ultrapassa o entendimento seu e o meu vão compreender que existe algo a ser vencido ainda, exteriormente. Só que aquilo que excede essa compreensão do problema, vai estar dentro de você, fazendo uma obra, trazendo paz, e trazendo para você toda confiança, toda firmeza, para transformar aquilo que está lá fora. Receba isso no nome de Jesus, receba esse descanso, receba esse discernimento, receba esta palavra para a glória do Pai.